Sejam bem-vindos ao podcast Além do Colo. Hoje estamos com uma convidada muito especial, que é Amanda Caldas. Ela que é influenciadora, advogada, mãe da Laura, que é muito importante a gente dizer isso, porque quando a gente é mãe, a gente perde nosso título, assim, nosso nome, né? Esposa do Pedro, enfim, tem muitos títulos aí, muitas funções, afinal, todas nós, né, somos multifuncionais. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Ao meu lado, Thaís, nossa co-host maravilhosa também, mamãe de Helena e gravidinha de José. Isso, um prazer estar aqui com você, viu, Tainá? Nossa, agora eu quero começar com a Amanda, contando pra gente, porque assim, eu conheci a Amanda na época, assim, mais fashionista, voltada... Não que ela não seja fashionista, que ela já veio toda fashionista, né? É mas verdade. assim, eu quero dizer que o Instagram dela era só fashion. Agora, tipo, é fashion e materno, sabe? Ela teve que dividir esse conteúdo, até porque quando a gente vira mãe, né, Amanda? O pessoal não quer nem mais saber da gente, né? Misericórdia. É só o filho. Só lá, nem olham mais. E se demora a postar, eles perguntam, né? Cadê? Agora me conta, Amanda, como que foi, assim, a sua inserção mesmo na internet, né? Porque você é advogada e eu lembro que você, assim, eu já te conheço há muito tempo. Te sigo muito antes de você ser uma influencer, assim. E você era uma pessoa mais reservada na questão, assim, pessoal, né? E quando eu vi, a Amanda tava postando, assim, pra lojas, fazendo provador. Eu falei, gente... A Amanda sempre teve jeito pra isso, a gente nunca soube, né? Como foi isso? Como que começou? Como foi essa mudança sua? Sim, em primeiro lugar, obrigada, né? É uma honra estar aqui, ser a primeira entrevistada. Gente, que honra, obrigada. Espero que eu possa contribuir também, né? Com certeza. Para esse projeto. Então, transição de carreira. Eu fiz direito, não VV, formei... Fiz 4 anos de Tribunal de Justiça. Logo depois que eu formei, fiquei 4 anos trabalhando no Tribunal de Justiça. Depois fui para a OAB e aí veio a pandemia. Eu sempre gostei desse lado artístico, né? Sempre gostei. Eu fiz balé muitos anos da minha vida. No balé eu fazia teatro, então eu sempre tive essa facilidade também, né? Com câmera, comunicação. Então eu sempre gostei. E aí eu fazia fotos para algumas amigas, né? Sempre fiz, assim, de hobby, né? Fiz também propagandas de televisão, outdoor, porque minha mãe veio disso, né? Então, quando eu era pequena, eu fazia também. Então, sempre tive essa familiaridade com essa área. Mas fiz direito. E aí, na pandemia, estava trabalhando na OAB na época, surgiu essa oportunidade, né? De fato, começar a trabalhar profissionalmente, né? Como influenciadora, produzindo conteúdos para marcas. E chegou num determinado momento que eu tive que optar. Deus foi abrindo tantas portas que eu tive que optar. Ou vou continuar no direito, ou eu vou me dedicar aqui, né, como influenciadora. E aí eu conversei com meu marido na época, colocamos diante do Senhor, as portas continuaram se abrindo. Eu falei, tá, então vamos. E aí eu abandonei um pouquinho o direito, agora totalmente, né? Porque eu tava fazendo pós, fiz mestrado, e aí eu parei tudo e me dediquei 100%. A essa área. Não, e ela super assim, parece que nasceu mesmo pra isso, porque já viu, né, Thaís? Ela viaja assim, o mundo, vai pra várias semanas de moda. Nossa, ela é maravilhosa. Inclusive, a gente se conhece, a gente se casou no mesmo dia, sim, né, Amanda? Sim. E desde aquela época eu já conhecia, e ela faz conteúdos maravilhosos, assim. Ela fala com propriedade. Nossa, inclusive, a chavinha virou. Começou a virar no meu casamento. Glória a Deus. Que eu tinha essa vida mesmo mais reservada, não fazia muitos posts e tal. Postava mais ali o meu lifestyle, né? E aí, com o casamento, eu comecei a postar as coisas do casamento. As pessoas foram se interessando. Não, o casamento da Amanda foi maravilhoso. Foi um burburinho na cidade, assim. Tudo de bom gosto. É verdade. Depois a gente quer ver foto. Vai no Instagram da Amanda pra ver. É verdade. Sou suspeita. Foi mesmo. Foi verdade. Eu lembro do cenário que ela criou em Pedra Azul. Isso. Aquilo ali foi o meu sonho idealizado. E aí, começou a gerar muito engajamento. E eu comecei a ganhar seguidor, e aí foi. Foi fluindo. Foi fluindo. Eu acho legal é que, assim, você veio, assim, né, em 2019, 2020 ali, né, no início da pandemia.
Mas, por exemplo, eu já comecei na internet há muitos anos, acho que em 2010 ou 11, e é o que eu falo, sempre tem espaço para todo mundo na internet. Verdade. E eu acho que é uma área que, às vezes, as mamães, né, podem investir, assim. Às vezes, uma não gosta tanto de se expor ou expor a filha, mas, assim, tem tanta coisa hoje em dia, né, afiliados, as pessoas podem trabalhar com o digital de alguma forma, eu quero dizer, né, porque a internet dá uma liberdade, eu acho, assim, pra quem cria filho, né? Pra quem quer dar dentro de casa ali na rotina. Então eu acho isso, assim, super legal. Eu acho que sempre tem espaço pra todo mundo. Às vezes as pessoas perguntam, mas não tá saturado? Eu falo, gente, não tá saturada. Tanto que Pelo a gente contrário, né? A gente vê um crescimento a cada ano. De 2019 pra cá, de 2025, o quanto que cresceu. E cada vez mais, assim, os perfis mais nichados, eu acho, assim, né? Nichados. Antigamente a gente via os perfis falando sobre muitas coisas. Hoje em dia a gente vê o destaque quando o perfil ele é mais nichado. A pessoa fala ou mais sobre isso, ou mais sobre 2 assuntos, assim. Que eu vejo que a Amanda faz muito isso, assim. E como foi essa experiência? Eu quero saber. Eu preciso perguntar. Apesar da gente falar muito sobre maternidade, aqui é além do colo. É maternidade e outras coisas. Gostei. Como foi esse pisar, né, na Semana de Moda? Pra quais países você foi? Como foi essa experiência, assim? Porque eu acho que deve ter sido uma delícia. Foi. A Semana de Moda foi outra virada de chave, assim, né? Na minha carreira como digital influencer. Porque poucas pessoas aqui do estado, poucas meninas já tinham ido, né? E eu fui, assim, na cara e na coragem, me jogando. Pra quem acha que tem glamour, não existe glamour, gente. A Semana de Moda, a gente fica sem comer, sem dormir. Eu chorava todas as noites. Porque da primeira vez eu fui sozinha, né? Assim, meu marido não foi comigo, eu fui só com outra colega de profissão e minha filmmaker. Então, assim, tensão total, mas eu sabia que era do Senhor pra minha vida, assim, né? Tudo que eu vou, eu peço pra ele me direcionar, na verdade, antes de ir, né? E aí, quando ele vai abrindo as portas, eu sei que tem a mão dele. E eu peço, Senhor, se não for da tua vontade, fecha as portas. Vai me frustrar ali, vou ficar triste? Vou, mas eu sei que não é pra mim. E eu quero que o Senhor quer pra mim. Porque eu sei que vai ser o melhor, por mais que eu não entenda no momento. Mas ele foi abrindo as portas, eu fui, e foi uma virada de chave mesmo, assim. E como foi a Semana de Moda gravidinha? Porque eu vi, acompanhei no stories, assim, uma coisa. Olha... Você tava com quantas semanas ou meses? Eu tava com... Eu tinha acabado de passar por aquela fase de 3, 4 meses, que dá enjoo, Tava indo pro segundo trimestre, então, mais Isso, eu tava indo ali. Então foi uma fase boa, ótima, porque eu tava me sentindo bem e disposta ainda. Mas eu senti como se eu tivesse dado tudo de mim ali. E aí, quando eu voltei, que eu era ninguém. Eu ficava assim... não quero fazer mais nada nessa gestação. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E nessa, meu marido foi comigo. Então, ele me ajudou e também me deu aquele apoio ali, né? Aquela segurança. Eu me senti mais segura com ele estando lá. Até porque ele é médico, né? Então, sabia que qualquer coisa, se acontecesse, ele estaria ali pra me dar um suporte. Mas foi muito bom, assim, pra me desafiar também. E pra eu entender que a gestação, a maternidade ali era algo que não precisava me tirar de outros propósitos, sabe? Então, foi muito importante pra mim, porque às vezes a pessoa fala assim, engravidei, acabou minha vida. Acabou minha vida, engravidei, acabou, não posso fazer mais nada, não. Mas não, sabe? Eu senti isso, que nós podemos, nós conseguimos. Né? Não, e os looks ficaram maravilhosos, gravidinha. E é muito bacana que quando uma mulher engravida, ela pensa, poxa, acabou meus projetos, agora eu vou só cuidar da minha gestação. E a Amanda é uma prova viva aí, que ela tava na Semana da Moda, grávida, e ficou tudo perfeito. Os looks ficaram maravilhosos, né? A barriga, na verdade, foi o toque especial mesmo, né? Laura foi... Mas você sabe que antes eu tive uma crisezinha, assim, de... identidade, eu não sei se identidade é a palavra certa, mas daquilo que a gente vai provando os looks e não vai ficando do jeito que ficou na outra Semana de Moda. Sim, a comparação, né? Gente, será que isso aqui vai dar certo? Será que eu vou cumprir o propósito lá profissional que eu preciso? Porque os looks não estão ficando mais legais, não tá, né, encaixando. E aí eu lembro que eu chorei horrores, assim, antes de ir. Eu falei, cara, não sei se vai dar certo, sabe? Mas deu certo, fez o maior sucesso. Os looks, apesar da barriguinha, né, foi o que você falou, foi o charme. E foi bom também pras marcas, as marcas, né, gostaram. E porque o meu maior...
meu medo, assim, na verdade, era... Eu tô indo com parceiros incríveis. Eu quero que seja bom pra mim, profissionalmente. E também pra eles. Porque, nossa, eles estão investindo pesado, sabe? Cada marca investiu pesado naquilo. Então, eu queria que fosse bom pra eles também. Então, a minha questão era... Será que essa imagem, que esse corpo, que esse momento... vai vender pra eles? Vai ser bom pra eles, né? Então, ficava isso. E é um peso, uma pressão de... né? Mas deu tudo certo. Glória a Deus. E é o que eu falei, foi ele que abriu a porta, né? Então, por isso que fluiu, assim. E agora me conta, Amanda, a gente tá falando de maternidade, mas eu acompanhei, assim, bem superficialmente, eu não lembro, não sei se você chegou a se aprofundar nisso, que você, na verdade, vocês foram pegos de surpresa com a gravidez, né, com a gestação, porque parece que vocês tinham um diagnóstico de dificuldade para engravidar e muito rapidamente tudo mudou. Foi. O que aconteceu? A gente planejou para começar a tentar no final de 2023, tentar engravidar. E aí, muitas coisas aconteceram na nossa vida, né? E a dificuldade de engravidar foi uma delas, né? Junto com umas questões que a gente já estava passando, veio a dificuldade de engravidar, porque a gente começou a tentar, não ia. Falei, o que tá acontecendo? Será? A gente não tentou muito, tá? Foi tipo assim, 1-2 meses tentando. Mas a gente achou que tava tudo certo, então que seria super rápido, né? Mas não, acho que 3 meses, tá? Desculpa. 3 meses tentando e aí não ia. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Vamos fazer uns exames. Fiz meus exames, tava tudo certo comigo. Aí Pedro foi fazer os dele e o médico dele falou bem assim, então... com essa quantidade que você tem de espermatozoides, você não fecunda nada. Nada. Aí eu falei assim, aí Pedro falou isso comigo. Não, amor, eu vou fazer um tratamento, né? Porque o homem, né? Sempre amenizando a situação pra gente não surtar. Não, amor, tô com o espermatozoide baixo, mas eu vou fazer um tratamento, vai dar tudo certo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, tá. Mas aí um dia... o médico dele mandou uma mensagem pra ele, eu falei, me explica a situação direito, porque você é médico, eu não sou, deixa eu só te explicar, eu não sou médica. Eu Fala a minha língua. Exato, eu quero entender. Aí ele, na maior tranquilidade do mundo, não, amor, então, o Thales falou que com essa quantidade a gente não fecunda nada. Aí eu falei, então não dá pra engravidar. Ele, mas vai dar tudo certo. Eu vou fazer o tratamento, vai dar tudo certo. Porque o Pedro, ele é assim, fé, né? A fé, tudo vai dar certo. Que bom. Que bom. Mas eu falei assim, cara, não, na hora, né? É um baque, né? Eu falei, por que você não me falou isso assim, diretamente? Porque eu sei como você é, você ia ficar desesperada. Mas não... Eu falei, tá, e o Thales falou que esse tratamento é certeiro ali? Vai dar certo? Ele, não, pode não dar. Aí eu só fui fazendo assim. Então tá. Na calma, na paz. Tranquilo, sabe? E eu não sei se ele faz isso pra não me desesperar ou se realmente é. Quero em Deus crer que realmente é, né? Mas... E aí foi isso, aí a gente começou a fazer o tratamento. Lembrando que isso foi por uso de anabolizante, tá? Que ocasionou essa falta de espermatozoides, essa queda de espermatozoides. O Pedro fez por muito tempo o triatlon, né? E fez provas fora do país, uma prova fora do país, que era um Ironman full, de que ele ficou, sei lá, 14 horas seguidas, nadando, pedalando e correndo. Meu Deus. Coisa de gente, né? Tão das ideias. Mas aí ele fez essa reposição hormonal, né? Antes... E aí ocasionou isso. E aí poderia ser reversível ou não. Ok, ele começou a fazer o tratamento. E durante o tratamento a gente tava se protegendo com camisinha, né? E aí começou a me dar o quê? Candidíase de repetição. Que não parava. E aí ele, no meio do tratamento, eu fui na minha ginecologista e falei, olha, tá acontecendo isso, não para, eu não tenho que resolver essa candidíase, eu não aguento mais. E isso, o que a gente faz? Ela falou assim, Amanda, Pedro tá fazendo o tratamento, vocês não vão engravidar agora. Né? Fica tranquilo. Olha aí, Deus agindo, abrindo as portas. Ela falou, fica tranquila.
E outra coisa, fica tranquila mesmo, porque se não der, tem fertilização in vitro, tem... Ela já sabe a situação. Aí me deu assim, caraca, é sério mesmo. A situação é séria mesmo. Porque a obstetra, a ginecologista, tá falando de fertilização. Aí eu falei, ela falou, então para de usar a camisinha, né? Vai, deixa. E se acontecer, vai ter algum problema? Vocês não querem? Vocês não querem? Aí eu falei, tá, eu queria um pouquinho mais pra frente, assim, mas... Por conta do tratamento, né? Eu não queria que fosse, assim, junto com o tratamento. Porque eu não sabia o que poderia ocasionar. Mas ela falou, então vai. Eu falei, então tá. Então vai. E foi. 15 dias depois. Olha. Eu estava grávida. 15 dias depois. Deus faz de umas formas que a gente não consegue, às vezes, entender ali, isso. né? É e isso. tudo fluiu. E eu ia trazer o caderninho, esqueci pra mostrar pra vocês. Eu tenho um caderninho de devocional, né? Que eu vou escrevendo. E todo começo de mês, eu coloco orações escritas e pedidos, né? Pro Senhor. E um deles, eu escrevi no começo de junho. Senhor, se for da tua vontade para nós, agora, que eu engravide. Porque eu sabia que eu tinha parado, né? De me proteger. Então, que eu engravide. Agora. Se for da tua vontade pra nós, agora. Se for ser bênção pra nós, agora. Que eu engravide. 15 dias depois. Então, eu coloquei lá no dia 15/6, descoberta. Que foi o dia que eu descobri. Eu lembro que você anunciou na sua gestação e foi muito engraçado, porque... Você fez um vídeo lindo e aí você postou assim, eu já tava grávida, mas eu tava naquele período também que eu não ia contar pra ninguém. Esperando as 12 semanas. Né, me segurando, até porque eu vinha de duas amigas que tinham perdido na segunda gestação. E a Thaís passou por isso também, né? Passei. Pois é, e é uma situação muito delicada. Às vezes as pessoas falam que aumenta muito o risco na primeira gestação. Eu não sei estatisticamente, assim, medicinalmente falando, né? Mas assim, eu sei que eu tinha duas amigas que tinham passado por isso na segunda gestação, então eu tava com receio. E aí eu lembro que eu vi no Instagram da Amanda, ela anunciando, né? Há 11 semanas a gente descobriu a gestação e eu tava ali, do outro lado ali, eu falei, gente, Amanda, peraí. Mandei mensagem pra ela, falei, Amanda, que dia que é essa DPP? E a DPP é a data provável de parto que a gente descobre quando a gente faz o primeiro ultrassom. Né, aquela estimativa, né, de 40 semanas, quando a gente completa as 40 semanas. Aí a Amanda falou, quando é que era essa DPP? Ai, meu Deus. Acho que era um dia antes da minha só, ou 2. Era um dia. Muito a minha próximo. era 23, então a sua acho que era 22 de fevereiro. Isso aí. Então, aí deu 23 de fevereiro, ela falou assim, 22 de fevereiro, eu falei, meu Deus. Eu falei, eu também tô grávida, a minha DPP é dia 23. Então, Laura e Isadora têm a mesma idade, praticamente. Praticamente. Mas aí, é porque a Isadora nasceu antes. Não, a Isadora nasceu antes, nasceu uma semana antes, isso, né? Tá. Mas assim, pra você ver que data de parto, data provável de parto é só uma estimativa, não quer dizer nada. E aí eu falei, caramba, gente, muita coincidência. O final de semana foi muito amoroso pra todo mundo. E você contou logo depois? Contei, fiz as 12 semanas, esperei fazer as 12 semanas pra poder contar. Mas assim, as pessoas mais próximas a gente acaba contando, né? Não tem jeito. E Amanda, conta pra gente, como é que foi essa mãe de primeira viagem? Como é que foi quando a Laura nasceu? O que você sentiu? Como é que foi o seu casamento, você e Pedro? Mudou alguma coisa entre vocês? Que não muda, né? Suspirei aqui. Vamos lá, vamos por partes. Tá. Pra não... Vamos lá. Puerpério. Antes de a gente engravidar, antes de nascer, as pessoas falam, nossa, ó, é uma fase difícil, mas passa. Aí aquilo entra aqui e sai aqui. Eu falo assim, aham. E aí depois que vem, eu falo assim, por que ninguém me avisou? Por que ninguém me avisou que ia ser essa avalanche? Avalanche de sentimentos. E eu tenho uma prima que é muito próxima a mim, que ela é minha discipuladora, inclusive. Eu falei, eu tô muito brava com você. Eu tô triste. Eu tô triste mesmo com você. Por que você não me avisou? Ela, eu avisei. Eu avisei. Falei, por que eu não lembro? Mas a maternidade real é isso, assim, né? A gente também não pode ficar falando porque pra cada um é diferente. Mas ela me falou isso, falou assim, olha, tem coisa que a gente não conta, senão as pessoas não engravidam. Exatamente. Claro. E também, não pode. Quando já tá grávida também, às vezes você vai falar, aí você fica, né? Isso. E aí, até sigo a Bianca Camargo, que teve uma filhinha agora,
Sabe? Uma que fala de moda. Eu sei quem é. Sei. Que mostra o look. Ela acabou de ter filho. A filha dela deve ter semanas, dias. E ela fala sobre isso, a maternidade real. Ela não romantiza e nem fala os perrengues. Ela só mostra o que é. E tem gente que fala, mas você romantiza muito. E há outras que são perrengues. Mas cada uma tem a sua realidade. Cada uma tem a sua realidade. Também. Ponto de vista. E a forma que enfrenta a situação. Pra mim, exatamente. foi muito difícil. Foi muito difícil. Tipo, difícil. Como? O que, assim? Eu não tava feliz. Eu não conseguia me sentir feliz, sabe? Não conseguia. Era uma amargura, assim, um coração apertado que não passava. Eu só queria chorar e, ao mesmo tempo, eu queria estar gostando daquele momento, que era meu sonho. Sempre foi meu sonho ser mãe. Eu sempre falei isso. Eu falei, por que eu não tô amando isso e por que eu não tô amando minha filha? Polêmica aqui, tá? Polêmica, momento polêmico. Já escutei várias mães falarem momento polêmico, porque assim, a gente pensa que é como todo mundo fala, ou a maioria fala, que nasceu maior amor do mundo. E eu falei assim, e minha mãe ficou comigo no puerpério, né? Eu falei, mãe, cadê o maior amor do mundo? Cadê? Eu não tô conseguindo sentir. E aí vem a culpa. Por não estar sentindo isso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Olha, e junto a isso, privações. Privação de sono, de vida social, amamentação, gente. Nossa. Que coisa difícil a amamentação. Desafiadora, né? Pra mim. Eu tenho 2 cirurgias de mama, né? Então, pra mim, eu sabia que já seria difícil. Na verdade, eu não sabia se eu ia conseguir amamentar. Sim. E eu tava em paz com isso. Mas quando Laura veio e o leite começou a descer, eu falei... Amém, né? Eu pedi pro Senhor, né? Que se fosse da vontade dele, pra que eu conseguisse amamentar. E tá vindo. Então, vou amamentar. Só que era muito difícil. Porque eu tenho 2 mamilos invertidos. Então, assim, a pega, que já é uma coisa difícil, pra mim era quase impossível. Ela não conseguia mamar e me machucava muito, sabe? Então, assim, foi um período muito difícil. Mas você conseguiu amamentar, assim? Consegui amamentar 2 meses e meio. Glória Depois a Deus. minha produção diminuiu muito, tipo, drasticamente. E a Laura começou a recusar o peito. Ela não queria mais. Porque eles se frustram, né? Ficam ali tentando. E eu sempre tive que complementar. Então, e você assim, ficou tudo bem quando você teve que complementar, assim? Teve alguma culpa ou... Zero. Zero? Ai, zero. Tá tipo vendo? assim, eu tava pedindo, pelo amor de Deus, que alguma coisa acontecesse pra eu parar, sabe? Eu tava assim, Deus, pelo amor de Deus. Tava sendo muito não tá sendo bom pra você. Não tá sendo bom nem pra mim, nem pra ela. Eu tô sentindo isso. Mas se não tiver alguma coisinha, eu vou ficar aqui insistindo. Porque eu não quero depois achar que eu não tentei. Eu não quero ter essa frustração, né? E aí... Aconteceu o que aconteceu, ela começou a recusar, minha produção diminuiu, mesmo usando bomba. Então eu entendi que era pra parar e tudo bem. Tá tudo bem. Já comigo eu já tive a culpa. Eu tive que complementar e tive como maternidade diferente, né? De uma pra outra, assim. Pra mim foi muito pesado ter que entrar com a mamadeira, mas também logo depois falei, gente, por que eu não fiz isso antes? Libertador. Por que eu não tinha feito isso antes? É tão bom. Mas claro, cada uma tem essa experiência, a gente tá incentivando, né? E quando eu comecei a mostrar isso, né? Isso que tava acontecendo nas minhas redes sociais, eu recebi várias mensagens de mães com culpa. Olha, aí, tá né? vendo? Porque isso estava acontecendo e porque tinha que dar uma mamadeira. Eu falei, gente, as pessoas colocam a amamentação num altar, num pedestal. Exatamente. Que esse pedestal frustra tantas mães e leva tantas mães à depressão num momento que já é muito difícil. Sim. E a gente tem que começar a quebrar isso, sabe? Porque o importante pro seu filho, pro filho, é a mãe estar bem em primeiro lugar. Não é o leite que vai... Tudo bem, é importante. É muito importante. Mas mais do que o leite que vai gerar imunidade, é você ter uma mãe com sanidade mental ali, né? Pra cuidar desse bebê. Isso é uma pauta muito importante pra não causar essa culpa em outras mães que talvez estejam assistindo e não estão conseguindo dar uma amamentação exclusiva até os 6 meses. E porque tem pode essa pressão da acontecer. sociedade. Claro. Nossa, você já vai entrar com madeira. Não, e as pessoas às vezes julgam, né, sem saber, achando que apenas a pessoa tá colocando a mamadeira ali
para um conforto, né? Porque vou dar mamadeira para eu não ter que acordar de madrugada, né? Qualquer pessoa pode dar, ou etc. Em várias situações diferentes. E há esse julgamento, né? Hoje eu amamento a Isadora, assim, praticamente exclusiva, assim, ela é muito difícil de pegar mamadeira, eu insisto, por causa disso, porque às vezes eu preciso sair pra trabalhar e eu tô aqui preocupada, porque daqui a pouco dá hora dela mamar, eu não sei se ela vai querer, se ela vai, sabe? Então existe também esse outro lado da gente, dessa pressão de que você precisa estar o tempo todo presente em uma correria. Eu passei por isso na minha primeira filha, eu tinha que sair de casa com o cronômetro na tela, assim, porque daqui a pouco eu tenho que voltar e eu não posso nem pegar um trânsito, que se eu pegar um trânsito já era, acaba, se eu pegar um acidente, alguma coisa, já era. Então existe essa, eu acho que é muito bom a gente ter uma segunda opção, sabe? Pra quem não consegue amamentar, é muito bom, gente, é muito bom. Às vezes as pessoas, né, colocam uma culpa errada na fórmula, né? Na latinha de fórmula, assim. Eu acho que salva muitas mães, inclusive de momentos como esse. Mães, às vezes, solteiras, mães sozinhas. Gente, ela não consegue ali. Então, às vezes, quando ela consegue uma pessoa pra poder ajudar, pra ela poder dormir mais um pouco, sabe? Então, isso é muito, muito, muito legal. E eu vi a Amanda... engraçado, eu fiz um pouco da leitura da Amanda, apesar dela ela ficou um pouco assim, mais afastada das redes sociais, né, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, e eu fiz essa leitura. Eu falei, Amanda, não, tá bem, eu não tenho amizade próxima com a Amanda, mas eu vi essa leitura. Eu acho que a Amanda tá passando por um momento desafiador, porque é pra todo mundo, né? E comigo, por ter sido a segunda filha, você agora gravidinha, você vai ver, a gente tira as coisas muito mais de letra, assim, muito mais leve, é outra coisa. Você já sabe o que você tá sentindo. Às vezes eu vinha, sabe, via dentro de mim uma alteração hormonal e eu falava, gente, você é da gravidez, ó, ei, pós-parto, eu já sei, não vem me pegar não, sabe? Eu já sabia isso, coisa que na primeira gravidez, no primeiro pós-parto, eu senti muito, chorava muito, eu me sentia sozinha, mesmo não estando sozinha, eu tive a ajuda da minha mãe, meu marido dentro de casa, mas eu me sentia muito sozinha. Tem até nome pra isso, né? O Baby Blues, Baby Blues, que é muito importante a gente exatamente. falar isso. E tem medicação hoje, a minha obstetra falou que tem uma medicação já pra gente tomar no finalzinho da gravidez. Eu não sabia. Olha. Eu não sabia disso também. Eu Nem falei, eu. pois então você já me dê. Que eu já vou tomar agora, desde já. Você já tava praticamente no final. Pois então me dê agora desde já, porque isso ajuda, de certa forma, porque é uma explosão ali de hormônios que tira da gente. A gente tá aqui toda cheia e sai, né? E essa explosão que sai, isso causa essa é super normal, essa tristeza, essa amargura no peito, que eu também tive. E fala assim, gente, mas o que tá acontecendo aqui? Cadê essa felicidade plena que todo mundo me garantiu, me contou? Só que a gente vai percebendo que com o passar do tempo, com os dias passando, vai falar, caraca, obrigada, Deus, é a família. No meu caso, foi de fato uma construção, assim, e do meu marido também. Com a Foi gente uma também. construção de relacionamento, né? Nós e nossa filha. Construção ali do sentimento, do amor. Não nasceu pá. Não me julgue, tá? Porque eu tô aprendendo na maternidade que a gente não pode julgar outras mães. É verdade. Então, assim, gente, se tem uma coisa que eu não faço hoje é falar da maternidade de outra pessoa. Porque a maternidade são escolhas da família. A mãe e o pai. Cada um sabe as guerras que vai precisar lutar, sabe? Igual você comentou, a pessoa vai tomar mamadeira, vai dar mamadeira porque quer dormir um pouquinho mais. Tudo bem. E tudo que bem. mal há nisso. Se dormir pra ela vai ser melhor, quando ela acordar ela vai estar inteira pra filha dela, pro filho dela, vá sem peso, entendeu? Só quem já perdeu noite de sono sabe Privação noturna. como é que a gente fica alterada emocionalmente. Muito mais sensível à explosão, assim, a sentimentos, às vezes, de estresse, a choro. Então, assim, uma noite de sono... inclusive. Claro. Então, assim, uma noite de sono, a gente precisa. E a gente sabe que vai ter essa privação, que é, assim, o esperado dessa fase, né? Mas, assim, o quanto você puder ali contar com aquilo que você tem, né? Seja uma rede de apoio, um marido, uma mãe. Eu falo, gente, a minha mãe também foi fundamental na minha fase, assim, foi assim, espetacular. Se eu não tivesse ela, assim, eu não sei como teria sido, sabe? Porque o marido é aquilo que você falou. A gente já sabe que os homens, eles vão construir.
às vezes a gente, né, tá sentindo o bebê, a gente já tem um relacionamento que a gente já vai construindo ali bem ou mal, a gente já sente, a gente vai vendo o nosso corpo mudar. Mas o homem não, o homem tá só assistindo, de fora. Então não espere, claro, como você falou, não sentir esse amor naquele primeiro momento. Eu também não senti esse amor naquele primeiro momento, mas eu sempre desejei e tive esse sonho de ser mãe. E eu sabia que esse amor ia chegar. Eu sabia, porque muita gente falava isso pra mim, inclusive na segunda gestação. Do tipo, você tem medo de não amar? Não tive medo em nenhum momento. Eu sabia que eu ia amar igual e que a gente ia construir um relacionamento e novas histórias. Então, e isso não me preocupou em nenhum momento. Agora, os homens não, eles precisam de um tempo, assim. Meu marido também parece que... Eu acho. Sabe? A ficha não caiu ali na primeira semana, na segunda semana. Foi mais ou menos. E vamos dar um spoiler pra Amanda. Não sei como que é Thiago com as meninas, mas menina é muito ligada ao pai. Muito. Aí vai passar uns meses, quando tiver com um aninho, e ela beijando o Pedro, você fala bem assim, caraca, Deus, valeu tudo. Não é? Não, e eles ficam... Nossa, é muito grude com o pai. O Pedro já é um bobalhão. Imagina quando ela começar a fazer essas coisas. Começa a dar beijo gratuito, assim, nossa. Não, eu antes de sair, de vir pra cá, gente, eu vou contar. Meu marido hoje estava de folga, e aí ele falou assim, filha, vamos lá na praia, vamos tomar um sorvete, vamos fazer nós. Saíram os dois. E eu falei, gente, essa amizade aí, sabe? Os dois, eu tô indo lá trabalhar, vocês vão lá curtir, tá bom. Mas no fundo a gente fica feliz, nossa, a gente gosta de ver isso. É lindo, assim, é muito gostoso mesmo. A outra pergunta, você tinha perguntado do marido, né? Isso, do relacionamento, vocês dois, assim. A minha mãe foi essencial nessa fase, como você falou, ela ficou 40 dias comigo, foi assim, meu Deus, o que seria de mim sem a minha mãe? Porque a mãe da mãe cuida, entende. Ela não cuida só do bebê. Cuida da gente, porque é a nossa mãe, sim, né? Não adianta esperar isso de outra pessoa. Então, assim, foi, meu Deus, obrigada, senhor mãe, te amo, muito obrigada. Mas o meu marido também foi, assim, um papel fundamental no momento que eu mais precisei ali, que eu tava ladeira abaixo, e que se eu fosse um pouquinho mais, eu não sei se eu erguia, sabe? Ele me pegou, eu lembro como se fosse hoje, tinha uma semana, 8 para 9 dias que Laura tinha nascido. Eu tava assim, ladeira abaixo. Ele me chamou no quarto e falou bem assim, olha só, você vai se enterrar sozinha? Eu não vou. E só cabe a você sair desse lugar. Eu tô te dando a minha mão. Você quer pegar na minha mão e vir? Eu não vou ficar insistindo mais, não. E para de besteira. Você sempre quis isso. Seja uma mulher forte. Segura na minha mão e vem. Porque você vai se afundar. E eu não vou me afundar com você. Te deu um chacoalhão, assim, que você... Mas assim, foi necessário. Não foi assim, com essa leveza, sabe? Entendi. Sabe porque ele sabe que comigo tem que ser de outra forma? Senão eu faço... Eu não quero sair daqui. Então ele falou bem assim, para, agora, sabe? Pega na minha mão e vem. Pra eu entender que o negócio tava sério. Sacerdote, né? Isso. Ele foi o líder. Cabeça do lar. Ele foi o líder, exerceu, né? esse papel. Não foi ele, foi o Senhor através dele. Glória a Deus. Porque acho que se não fosse naquele momento ali, eu tinha, né? E aí talvez precisaria entrar com medicamento. Sim. E, né, que teria sido mais difícil ainda. Mas foi fundamental também. Aí você pegou na mão dele e falou, vamos, amor, vamos embora. Vamos. Claro que eu fiquei chateada, demorei pra falar vamos, não foi na hora, né? Que isso? Eu precisei de um tempo pra raciocinar. Falei, caraca, tô passando o momento mais difícil da minha vida, você tá fazendo isso comigo agora. Mas era necessário naquele momento. Aquele chacoalhão. E quando você sai daquele ponto de vista, novamente, você entende que era essencial, né? Essa conversa dele, assim, com você. Isso. Eu acho isso muito legal, assim. É muito bom, né? A gente ter maridos que são presentes, que são parceiros, que ajudam. O Thiago, ele, assim, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, ele tem uma certa dificuldade pra poder pegar. Com a Isadora foi a mesma coisa, assim. Ele fica com uma gastura, assim, tipo, eu não sei se eu sei segurar e não sei o que. Eu falei, confia, sabe? Tem um meme da Tainá que viralizou. Foi. Foi demais. A Tainá ali fazendo o maior esforço pra ter o parto. No expulsivo, naquela fase final. Aquela fase da partolândia. E ele com aquela cara assim, foi mais fácil, né? Quando ela saiu, a Isadora nasceu, ele...
Ué, amor, foi fácil, né? Eu falei, o quê? Ela ficou assim, quase morrendo. Normal, sem analgesia. Eu falei, é o quê? Mas eu entendi, né? Novamente, a gente trabalha com internet, as pessoas não entendem o contexto, começam a escrever um monte de coisa errada. E, enfim, as pessoas falando assim, nossa, eu matava, nossa, que falta de sensibilidade. E eu falei, gente, não é nada a ver. Ele só tava comparando com o nascimento da minha primeira filha, que eu fiquei, tipo, 8 horas. E na segunda filha, eu fiquei 2 horas no hospital. Eu cheguei, o Senhor nasceu. Que delícia. Entendeu? Então, assim, eles estavam comparando de que foi mais fácil pelo tempo. Sim. Mas aí as pessoas que não sabem, né, falam. Então a gente tem que ter muita sabedoria pra poder lidar com a internet, né? E você agora, como mãe, você tem um pouco desses cuidados, assim, às vezes, o que você mostra, o que você compartilha, pensa de alguém que pode fazer algum comentário, assim, ou você é sem filtro? Não. Sem filtro, assim, eu posto o que eu quero, né? E que eu acho que pode ajudar outras mães. E se tiver alguém, tudo bem. Ou eu vou responder. Às vezes tem algum ou nem parente vou que vem responder. comentar, que fala, você tá se expondo demais, não sei se conta isso com vocês. Alguns, a gente fala, tá bom, obrigada. A gente vai recebendo o que é bom, o que não é, a gente... Eu nunca fui de me limitar a fazer o que eu queria por pensar que pode vir hater. Não, eu deixo. Glória a Deus, não tenho muitos. E você falou do seu puerpério, a sua via de parto foi parto normal, cesárea? Foi cesárea, eu não entrei em trabalho de parto. E aí tava bem ali no carnaval. Quantas semanas feriado, você ganhou? 40 mais 1. 40 mais 1. E aí foi bem ali no feriado do carnaval. E a gente ficou assim, eu coloquei uma data, né? Se vier até data tal, eu vou... Se eu entrar em trabalho de parto, eu vou tentar o normal, até data tal. Se não vier até data tal, a gente marca cesárea. Porque a gente ficou, meu marido da área da saúde, né? Medo de hospital, feriado, carnaval, não ia ter os profissionais que a gente gostaria, né? Então, eu não entrei em trabalho de parto e aí a gente agendou a cesárea. Ótimo. Cada um com suas escolhas, e é o que a gente tava falando, né? Cada um sabe a sua realidade, né? A própria realidade. Então, assim... Ai, gente, eu fui pra primeira filha, assim, eu vou me preparar pro parto normal, mas se não acontecer também, ó... Eu tava assim. E a Amanda tem um marido médico, né, gente? Então ela tava tranquila, tipo... Mas você não entende nada de obstetrícia, não. Mas acabou que... Isso, querendo ou não, gera um certo... já dá uma segurança, Uma segurança, né? Porque ele pode falar com propriedade, né? Bem ou mal, mesmo não sendo a área dele, né? Tipo, risco, a questão do hospital. Eu não teria esse pensamento, assim, sabe? De me preocupar que talvez o hospital tivesse um pouco mais cheio, acidente, não sei o quê, que coisa que acontece. Eu não teria esses detalhes. Porque o quadro de funcionários muda também, feriado, diminui. Eu não teria... Pois é, muito bom, né? Fica a dica, mãezinha. Fica aprendendo. Eu vejo que você e o Pedro têm um relacionamento, assim, de muita parceria, amizade, assim. Parece que vocês são muito amigos. Pelo menos vocês transparecem isso nas redes sociais, né? E como é que hoje vocês fazem, assim, pra equilibrar a rotina da casa com o bebezinho? Assim, vocês ainda conseguem tirar um tempo pra vocês? Como que tá sendo, assim, essa questão também da fé? Porque uma coisa que a gente passa, que eu vou falar porque vocês também são cristãs, assim, a gente fica naquele primeiro trimestre do bebê muito em casa, né? Por conta de vacina, imunidade, etc. Então a gente às vezes fica um pouco mais afastado da igreja. Então a gente procura alternativas aí, culto online, né? Enfim, algumas coisas. E como que vocês equilibram, assim? Como que tá sendo essa rotina? Vocês estão conseguindo manter alguma coisa da rotina de antes ou nada? Então, aquele comecinho, impossível, né? Sair porque não pode, vacina, nananã. E mãe de primeira viagem, eu tinha um pouquinho mais de receio de ir pros cultos, né? Ambiente fechado. Então, eu acabei ficando mais em casa. O Pedro trabalha muito, né? Trabalha fora. Ele ficou 5 dias só em casa depois que Laura nasceu, direto, ficou 5 dias. Ajudou nesses 5 dias muito, com coisas externas e também dentro de casa. Mas a rotina é assim, corrida dele. Então, o que a gente tá tentando agora, desde que ela nasceu, é ele chegar um pouco mais cedo pra aproveitar, pelo menos, a rotina noturna com ela, pra eles terem ali aquele momento. Então, quando ele chega, ele dá o banho, ele coloca ela pra dormir, porque é o momento que eles têm de gerar essa conexão, né? E como é difícil, foi difícil e é ainda difícil delegar, né? Olha, gente, que luta, que batalha travada, é isso. Você acha que só você sabe fazer? Só eu, a mãe.
A mãe! Colocar pra dormir? Como que você vai colocar pra dormir? Se eu sou a mãe. Não, e aí no o pai primeiro vai fazer fio, alguma coisa, a gente já fala, vai fazer errado. vai fazer errado. E no primeiro, você vai querer pegar. E o Pedro, ele sempre se impôs muito com relação a isso. Né? Isso é bom. Ele sempre, em vez de falar assim, chorou, toma, ele queria tentar. Não, claro. Ele queria tentar. Muito bom. E aí, eu ia pra interferir, aconteceu ontem, inclusive. Ontem. Laura chorou por algum motivo, a gente tava fora de casa, ele foi com ela pra outro ambiente, eu fui pra tentar pegar, fiquei ali, aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá me irritando. Você dá licença pra eu tentar? Mas isso é raro, Amanda. Agradece a Deus. Agradece Porque a o Thiago, assim, ela De faz... joelhos. ele fala que é mamar. De joelhos. Porque... Olha... E eu acho que isso que gera a conexão entre eles, né? É claro. E como é difícil deixar o pai ser pai. Como é difícil deixar o pai ser pai. Mas como é necessário deixar o pai ser pai e exercer a paternidade, né? Porque daqui a pouco... ela não vai, tipo, se eu ficar interferindo toda hora, ela vai achar o quê? Que o pai dela não sabe. E é o pai dela que tem que transmitir a segurança pra ela, sabe? Ela que tem que entender que o pai dela vai resolver mais do que eu, inclusive. Porque ele que é a autoridade, né, sobre a vida dela. Exatamente. Então, é muito difícil. Lá em casa, Amanda, Helena acorda de madrugada, ela chama o pai. E eu dou glória a Deus. Eu amo. E eu não faço nada pra mudar esse cenário. Gente! E é difícil, mas foi porque também, no começo, eu também não queria delegar, mas eu comecei a perceber que tava ficando muito pesado pra mim. Falei, opa, eu vou... No começo eu não era igual você. Eu não deixava. Aí, com 6 meses, eu falei, opa, deixa eu parar aqui, senão vai ficar muito pesado pra mim. Mas se depender da gente, a gente não deixa, sabe? Parte dele, mas eu também tenho que descansar no Senhor. Porque por mais que, se ele falasse, não, deixa, eu ia carnalmente, a minha carne ia querer ficar ali insistindo. Mas eu preciso saber que tem um Deus acima de todas as coisas e que Ele cuida da Laura e que Ele também capacita o pai da Laura pra cuidar dela, Verdade. sabe? Da forma que ela precisa. Então não vai ser igual a mim, mas quem disse que o meu jeito é o certo? É o único jeito certo. Exatamente. Sabe? Quem disse precisa ser igual a você, né? Porque a gente acha que só a gente sabe, só o nosso jeito é certo, sabe? Um dia ele tava dando banho nela, por exemplo, e aí ele colocou a cabecinha dela, tipo, assim, a partezinha de trás, no chuveiro, deixando a aguinha cair. Eu quase surtei. Falei, o que você tá fazendo? Você vai afogar a menina. Ele falou, amor, a partezinha de trás da cabeça. Ela gosta. Falei, ela não gosta disso. Aí ele, como você sabe que ela não gosta? Ela tá chorando? Sou eu que dou banho toda noite. Ela gosta, olha aqui, ela tá relaxando. Aí eu parei, assim, sabe quando você para e analisa o cenário? Fez sentido. Aí eu falei, ela não tá chorando, ela tá com uma cara agradável. Realmente, Talvez ela goste. Spoiler para as brincadeiras de pai que irão acontecer daqui a alguns anos. de pegar o edredom e puxar a criança e falar assim, E jogar pra cima, assim, Não. quando começa a ficar um pouquinho... a gente fica tensa. Mas enfim. Mas é uma conexão que eles criam muito bonita. E é uma guerra diária, tá? É uma luta diária. Um pouquinho de cada vez, é isso aí. O Pedro, gente, assim como o Thiago, o Ivan, marido de Thaís também, né, ambos participaram do Legendário, que também é um assunto polêmico, né? Polêmico. Hoje em dia, tá? A gente não pode falar muito, até porque a gente também nem sabe de tudo que acontece lá, mas eu queria só fazer uma pergunta pra vocês, assim. Houve mudança antes do Legendários e depois na vida de vocês? Houve, assim, caramba, porque lá em casa, eu posso dizer, assim, foi um divisor de águas. Na minha também. Na minha também. E eu vejo as pessoas, às vezes, criticando as coisas que eles não sabem na internet. Eu falo, mulher, não fala um Eu só negócio fico desse. pensando. Quando eu vejo mulher comentando, eu falo, mulher, fecha essa boca, deixa esse homem fazer, não vai arrumar um problema, não. Os homens estão querendo ser melhor. Sabe? Que nervoso que me dá. Pra gente foi, assim, um divisor de águas, literalmente. Literalmente. A mudança e muitas transformações começaram a acontecer na nossa casa a partir do Legendários. A gente tava vivendo uma época muito difícil, né? No nosso casamento. Problemas. Você já tinha a Laura? Não. Não, foi antes. Foi antes da Laura. Então, a gente tava passando um momento muito difícil. E aí veio o Legendários. E foi como se fosse uma variadinha de chave, assim, na vida do Pedro também, sabe? Das coisas.
foram mudando. Depois, claro, as lutas continuaram. Mas a gente conseguiu ali, sabe? Dar a volta por cima. Mas começou no Legendários. Então, assim, é uma ferramenta do Senhor. Não importa o que o homem faça com isso, né? Porque o coração do homem é enganoso e eu não sei. Eu creio que é uma bênção na vida de muitos homens e que é uma ferramenta do Senhor, colocada no coração do homem pelo Senhor. Mas eu não tenho nem palavras. Nem palavras. Foi uma bênção, é uma bênção. E hoje o Pedro, ele serve todo Legendários, ele faz questão de estar lá servindo. E outra virada de chave foi na paternidade dele. A Laura tinha nem um mês, ou um mês e pouquinho, de nascida, teve um top. E ele falou assim, amor, eu queria ir, mas eu só vou se você me liberar, porque, né? Claro, uma recém-nascida em casa. E eu falei, vai. Pelo amor de Deus. A gente fica com o coração tranquilo, né? Eu também tava com a Isadora com um mês e pouquinho. Eu falei a mesma coisa. Eu falei, vai, meu filho, vai porque... Olha, porque quando eles estão... A nossa conexão com o Senhor depende da deles. É assim, ó, sabe? Se ele tá lá na ponta da corda. Se ele tá na ponta da corda, na mão de Deus ali, a gente tá aqui garradinha. Se ele tá longe, a gente também tá longe, sabe? Assim, claro, né? Tô falando sim, numa percepção. Isso. Então, eu só falei assim, só vai. Só vai. E aí ele voltou e falou que ele... Não sei nem se posso falar, não vou falar, tá bom. Ele falava assim, quando ele tava lá, quando ele voltou, falou, amor... Aí ele se abriu comigo com relação ao amor da filha, né? Que ele não tava sentindo. Quando ele voltou, ele falou, preciso te confessar uma coisa, eu não tô sentindo. E eu só sentia saudade de você. Eu não sentia saudade da Laura quando eu tava lá. Por quê? Eu falei, amor, eu também tô assim. E é normal. Se eu que sou mãe tô sentindo isso, imagina você. É uma relação que vai ser construída. Amor é construção. Construída. E vamos juntos. E pedindo... Agora, como família, pro Senhor nos abençoar nisso. E nos direcionar aqui. E fortalecer esses laços. E aí a gente ajoelhou juntos no quarto da Laura. Com ela, né? Ela tava lá e a gente fez uma oração e as coisas, o cenário foi, sabe? Sendo transformado, né? Eu acho isso muito, muito legal, assim. Eu vejo que Legendários é uma plataforma muito, assim, mais profunda do que as pessoas imaginam, né? Existem muitos memes na internet, muita... um exagero, né? A gente vê muitas coisas, assim, que desvirtuam do que realmente é o propósito da ferramenta e tal. E assim, eu não conheço ninguém, nunca ouvi falar de ninguém que já foi, que não teve uma boa experiência, uma boa história pra contar, sabe? Então, eu vejo assim, hoje muitas coisas foram mudadas. Muitos testemunhos, assim. Assim, muitas decisões, sabe? Caminhos tomaram rumos diferentes, eu falo dentro da minha casa, sabe? Agora, essa questão de construção de amor que você contou que o Pedro teve lá na montanha, assim... É o que a gente estava falando anteriormente. Ele é realmente uma construção e é muito normal, muito comum, na verdade, que não sintam esse amor de início. Porque, assim, vocês tinham uma vida antes, né? Vocês chegaram do hospital com uma nova integrante. Então, é uma construção, de fato. E eu acho tão bonito como que o amor pelos nossos filhos nos mostra... e nos ensina no amor ao nosso marido. Nesse sentido de que a gente tem o filho sem amá-lo, digamos assim, de início, né? Como a gente comentou aqui, a gente não tem essa construção de relacionamento com o bebê, a gente vai ter depois, e ele é construído, ele é um pouquinho, ele é aquele sacrifício do dia, ele é aquele cuidado do dia, e é isso que a gente precisa ter no nosso casamento também, né? Então eu vejo muito isso, eu falo, caramba, às vezes as pessoas comentam, né? Mas o amor acabou, eu me separei porque a gente não tava dando mais certo. Eu falo, gente, mas e o relacionamento nessa experiência que você teve como mãe, como pai, sabe? É trazer o que você aplicou ali no seu filho, que você viveu com seu filho involuntariamente para o seu casamento, né? É uma escolha diária. É o cuidado, sabe? Aquela atenção, é o sacrifício, porque você, na noite, você se sacrifica de dormir, você se sacrifica de sair para poder ficar com a sua filha. E a mesma coisa, um relacionamento, um casamento, ele também precisa desses pequenos sacrifícios, de um, de outro, às vezes um mais, às vezes um outro mais, para poder chegar no
equilíbrio. Então eu não consigo enxergar, às vezes, as pessoas falando, essa história de que pra mim, o amor acabou. Eu falo, não, gente, peraí, vocês escolheram isso. Vocês optaram por esse caminho. O amor caminho. transbordou. E quando vem a maternidade, nós, mães, temos que ficar muito atentas, porque muita gente esquece o marido pra depositar ali pro filho, sendo que o casamento tem que vir de primeiro lugar. E eu falo isso, eu perguntei como ficou o relacionamento de vocês, porque o meu casamento, eu quase separei de fato, quando eu tive a Helena. Porque talvez eu não fui sábia em saber dar prioridade ao meu casamento. Talvez um dia por semana, quando o marido chega, a criança tá dormindo e falar, amor, hoje vamos pedir alguma coisa, só nós dois? E colocar uma mesa na varanda, fazer uma coisa bonitinha, pra resgatar mesmo esses momentos. Mas assim, a gente tem que passar pelo processo. E como é que você e Pedro, vocês têm esse momento, assim? Isso já tava na minha cabeça, né? Isso sempre foi já muito certo, essa pauta, assim, de que filhos vêm, filhos vão. Né? Olha que porque quando evoluída. a gente casa, a palavra fala, né? Deixar pai e mãe. Então, assim, ele tá aqui. Laura tá aqui comigo, mas ela vai. Quem vai ficar é o Pedro. Exato. Ele é a minha prioridade. Muito importante. A Laura não é a minha mãe. prioridade. Pedro é a minha prioridade. O nosso casamento é que vai sustentar a Laura e dar segurança pra Laura, né? Então, assim, o casamento é a prioridade, sabe? Então, eu tava morta, acabada. Pedro chegava, eu falava, amor, você quer comer alguma coisa? Vou fazer seu prato? Olha que legal. Vamos ter um momento ali juntos? Importante falar isso. Porque, gente, é necessário. Eles precisam disso. Tanto que ele falava, nossa, amor, mas antes você era toda minha, né? Tipo, tinha tempo pra mim, em todo momento você tinha tempo pra mim. E agora, não, mudou. Mas mesmo assim, tá? À tarde da noite, dava ali um tempinho, porque é necessário. Importante falar isso, pra gente poder entender, né? Se alguém tá grávido, gravidinha, poder ter esse momento, essa consciência, porque a gente coloca o nosso filho acima do nosso casamento. A gente entende que nessa questão de doação de tempo, muitas vezes é necessário que o nosso filho tome mais nosso tempo do que o marido. Com certeza. É claro, mas é isso que vocês falaram, a gente não pode esquecer. Abandonar. É tentar fazer isso mesmo. Você tava falando, parecia que você tava relatando o que estava acontecendo lá em casa. Era isso, assim. O Thiago chega, peraí, deixa eu tentar pelo menos fazer um lanche pra ele aqui rapidinho, né? Não ter um momento pra de gente vocês se cobrar, Sim. mas pra eu tratá-lo com carinho, pra que ele lembre que pra se sentir cuidado, né? Também é uma fase que eu não tô conseguindo às vezes, né, suprir. E agora, assim, pra gente poder encerrar nosso papo. Muito bom. Você tem algum conselho, assim, que você daria às vezes pra uma mamãe ou pra uma mulher, assim, que tá pensando em engravidar ou tá gravidinha, que assim, nesse turbilhão que você viveu e que você ainda vive, qual conselho, assim, que palavra que você queria deixar pra essa mãe que tá ali, às vezes no puerpério, vivendo o que você viveu? Vou falar o que eu falo pra todo mundo, o que já falei nas minhas redes sociais várias vezes, sendo cristã ou não, você que tá assistindo, né? Sem Deus não dá. Amor, sem Deus não dá. Não dá. A conta não fecha. Com Deus já é difícil. Sem Deus é impossível. Gente. Deus, Jesus falou, no mundo teria as aflições. Então, assim, sem Deus não dá. E o que me segurou foram as misericórdias dele. Cada manhã, eu ia dormir, eu contei isso lá, eu ia dormir falando assim, cara, amanhã eu não vou conseguir. Amanhã eu não vou conseguir sair dessa cama. Não tem como. E quando eu abri os olhos, as misericórdias dele iam me renovando. Eu sentia isso palpável. Porque antes eu sempre falava esse versículo, as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mas eu provei e vi na pele, sabe? As misericórdias dele se renovando sobre a minha vida de uma forma sobrenatural a cada amanhecer. Então, assim, se apegue ao Senhor e creia que as misericórdias dele vão se renovar sobre a sua vida a cada amanhecer. Amém. Gente, foi muito especial. Amei, Amanda. Muito obrigada. Obrigada por ter você aqui. Gente, as redes sociais da Amanda estão
no link aqui, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, aqui na descrição. Mas também, se você tá vendo algum corte, alguma coisa aí na rede social, enfim, algum trecho, também tem aí tudo marcadinho na legenda pra vocês acompanharem, seguirem a Amanda, ou melhor, a mamãe da Laura. Maravilhosa. E é isso, gente. Amei ter vocês esse papo. Amei. Obrigada, obrigada. Foi um prazer. A gente se vê no próximo episódio.